Bom, crianças, após a leitura do texto da página 147, que seria a atividade 4B, leitura de uma notícia, né, que se trata de um texto informativo, ele traz informações para o leitor. Após vocês terem realizado a leitura desse texto, nós vamos lá na página 148 para a solução da atividade, tá bom? Então, nós temos a atividade 4B, o uso do an ou do ão. Leia os trechos abaixo retirados da notícia e depois responda às questões a seguir. Eu enumerei para vocês os trechos que foram retirados da notícia, como vocês conseguem visualizar aí. Para cada parágrafo, eu coloquei uma numeração, tá? Então, a gente vai chamar 1, 2, 3 e 4. Cada pedacinho do texto, eu coloquei uma numeração apenas para facilitar a compreensão de vocês, ok? Então, no primeiro, no número 1, está falando assim: desde o dia 23 de janeiro de 2018, os Parques Zoológico de São Paulo e Zoo Safari tiveram a visitação suspensa para ações de prevenção contra a febre amarela, fato que ocorreu após a confirmação da morte de um bugio do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, devido à doença. O número 2. Observem esses três pontinhos, que são chamados reticências, antes da palavra classificaram. Significa que nós temos um texto ainda antes desse trecho, né? Tem mais conteúdo antes disso. Mas o que a gente precisa focar é essa parte. Então, não foi necessário escrever tudo, tá bom? Aí tem assim: classificaram a presença do vírus na área do PEF como um fato isolado, com baixo risco de transmissão para humanos, conforme detalhado na nota abaixo, emitida em 14 de março. O 3. Passados 51 dias, os parques serão reabertos em 15 de março, uma vez que a Secretaria de Saúde, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, embasadas em pareceres técnicos. Continuação, tem mais conteúdo sobre esse trechinho, tá? Mas é o que a gente precisa, é só isso, então parou-se por aqui. O 4. Nesse contexto, o zoológico e o zoo safari não exigirão a apresentação da carteirinha de vacinação para a visita aos parques. Após a leitura desses trechos que foram retirados da notícia, vamos à página 149, onde nós vamos responder as questões que seguem. Na página 149, nós temos as questões A, B e C. Na letra A, nós temos assim: discuta com seu colega para responder as perguntas. Quais dos trechos indicam fatos que já ocorreram? Os verbos aparecem no passado, por isso que eu enumerei para vocês. Então, dos fatos que eu acabei de ler para vocês, quais que os verbos estão no passado? Então, vocês irão escrever aí nessas linhas que tem no livro de vocês. Acreditando eu que vocês já fizeram a atividade, vamos à correção, né? Então, o 1 e o 2. E aí eu escrevi quais as partes que estão no passado. Os parques Zoológico e Zoo Safari tiveram a visitação suspensa, isso está no número 1. No trecho número 2, classificaram a presença do vírus. Então, vocês estão acompanhando que tanto a palavra tiveram como classificaram estão no passado, tá?
Tiveram está no primeiro trecho. Classificaram está no segundo trecho. Na letra B, quais dos trechos indicam aquilo que deverá ocorrer? Os verbos aparecem no futuro. Então, como eu enumerei para facilitar, é o trecho 3 e o trecho 4. O trecho 3 fala: os parques serão reabertos. Então, é uma ação futura, ainda não aconteceu. Então, o verbo serão se escreve com AO, porque está no futuro. O próximo trecho, lá no 4, o zoológico e o zoosafari não exigirão a presença de carteirinhas. Outro verbo que também está no futuro, exigirão, AO. Então, tem uma pronúncia diferente e uma escrita também. É isso que vocês têm que se atentar. Se eu estou falando no futuro, exigirão. Se eu estou falando no passado, numa situação que já aconteceram, exigiram. Por exemplo, exigiram, exigirão. Tá bom? Letra C. O que se pode concluir a respeito do uso do an e do ou ão nos verbos? Então, o que nós concluímos desde a semana passada, conversando sobre esse assunto? Que usamos am, am, quando as ações estão no passado. Então, é no final das palavras que indicam a ação que já aconteceram. E aotio, quando as ações ainda acontecerão, ou seja, no futuro. E isso é no término das palavras. Pessoal, na página 149, questão 3. Considere o que o grupo discutiu e preencha as lacunas. Lacunas são esses espaços em brancos que tem na atividade, usando os verbos entre parênteses. Então, essas palavrinhas que estão entre parênteses, o ter, o ser, o exigir, elas serão usadas nessas lacunas, só que nós vamos escolher quais, de acordo com o texto, deverão ser escritos no futuro, sempre de acordo com o texto. Então, vamos às questões. Na letra A. Após confirmação de morte de um bugio do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, PEF, os Parques Zoológico de São Paulo e Zoo Safari, tarará, a visitação suspensa para ações de prevenção contra a febre amarela. Então, de acordo com esse trechinho que a gente acabou de ler, como que eu vou escrever o verbo ter? Eu vou escrever tiveram ou terão? É uma ação futura ou uma ação do passado? Então, eles tiveram com AM no final, tiveram a visitação suspensa. Na questão B, em 15 de março, os parques zoológico e zoosafari, entre parênteses, ser reabertos, mas não tarará exigir a apresentação da carteirinha de vacinação. Então, de acordo com o texto, nós vimos que essas informações elas ainda irão acontecer. Então, os verbos serão colocados no futuro, nesse caso. Então, onde tem ser, nós colocaremos serão, com tio no final, serão reabertos. Mas não exigirão, também no futuro, a apresentação da carteirinha de vacinação.